Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa 10ª aula de urgência e emergência, né? Até agora a gente falou bastante sobre o trauma, conversamos também sobre alguns agravos, algumas emergências clínicas, né? A gente já falou da UVAC, da parada cardiorrespiratória, da parada respiratória, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, assim como existe o mnemônio do trauma, que é qual é a conduta que a gente deve ter quando a gente vai atender um paciente vítima de trauma. Hoje a gente vai aprender como que a gente faz a avaliação a um paciente que foi vítima de um agravo clínico. O que é um agravo clínico? Toda a situação clínica que não envolva um trauma, ou seja, um envenenamento, uma intoxicação, uma dor intensa, tudo que se caracteriza um agravo clínico, ou seja, uma condição clínica, tá? Eu fui botar meu óculos porque estava difícil de enxergar assim. Pessoal, então, levando em consideração que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente já viu anteriormente, a respeito então da avaliação e também do dimensionamento da cena, hoje eu quero passar para vocês então a respeito da avaliação primária ao paciente, né, que apresentar alguma emergência clínica, ou seja, qualquer agravo que vocês possam atender esse paciente. Claro que uma avaliação complementa a outra, né? Dessa forma, elas são bastante similares ou basicamente iguais. Mas é importante que vocês entendam que na avaliação clínica, ou seja, aquele paciente que não foi vítima de trauma, de queda de altura, de acidente automobilístico ou algo nesse sentido, não vai ter aquela necessidade, por exemplo, da gente pegar e fazer o XABCD, né? Mas a gente tem alguns pontos importantes que a gente deve avaliar. Então vamos lá, né? Primeiramente, então, a avaliação primária do paciente a gente vai fazer esta avaliação em toda a abordagem do paciente com agravo clínico. Então, primeiramente, quando a gente chegar no paciente, a gente vai avaliar a responsividade desse paciente, certo? Fazendo como? Chamando o paciente e avaliando a expansão torácica, certo? Por que que a gente a primeira coisa a gente vai avaliar a responsividade do paciente? Porque a gente primeiro tem que avaliar se o paciente não está está inconsciente, em uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória, né? Então, primeiramente a gente vai avaliar se o paciente está responsivo ou não, né? Se acaso o paciente estiver, se o paciente não responde, né, ele não está responsivo, a gente vai chegar e vai chamar o paciente. Se o paciente não responder e estiver sem movimentos respiratórios, a gente vai checar o pulso central. Porque se ele não responde, ou seja, ele está irresponsivo, não respira, a gente precisa saber se ele tem pulso ou não, para a gente identificar se esse paciente está numa parada respiratória ou numa parada cardiorrespiratória. Então, se o pulso está ausente também, quando a gente checar o pulso central, sempre, né? Esse paciente está sem circulação, ou seja, sem pulso, quer dizer que ele está numa parada cardiorrespiratória. Então, a gente inicia imediatamente o protocolo de RCP, que a gente já viu anteriormente para casos de parada cardiorrespiratória, porque esse paciente nosso está, infelizmente, em uma parada cardiorrespiratória. Agora, se o paciente não responde e não tem movimento respiratório, mas o pulso dele está presente, quer dizer que ele está numa parada respiratória. Então a gente precisa fazer a hiperextensão da cabeça e a elevação da mandíbula para deixar a via aérea desse paciente pérvia, ou seja, a gente vai fazer uma abertura de via aérea e vai iniciar imediatamente com o suporte ventilatório através do AMBU, né? O bolsa válvula máscara, que eu também já demonstrei para vocês e mostrei o que é na aula de parada cardiorrespiratória, tá?
Agora, se o paciente não responde, mas ele tem movimento respiratório, ou seja, ele está respirando, a gente tem que garantir que a via respiratória, que a via aérea desse paciente esteja pérvia, ou seja, a gente tem que garantir que nada obstrua, né, essa via aérea desse paciente. E se for necessário, a gente vai fazer também um suporte ventilatório, né? Se ele respira, mas respira com dificuldade, por exemplo, a gente pode instalar uma oxigenoterapia, como a gente viu anteriormente, a gente pode instalar para esse paciente, né? A gente pode instalar com o uso da máscara não reinalante, pode, dependendo aí da dificuldade respiratória desse paciente, a gente pode instalar até 10 litros por minuto, tá? E se o paciente responde, a gente segue a avaliação, né? Porque se ele responde, quer dizer que ele tá respirando, obviamente, e que o coração dele também tá funcionando, então ele vai ter pulso. Então a gente segue pro próximo passo, né? O próximo passo, a gente sempre tem que avaliar então a permeabilidade da via aérea e corrigir qualquer tipo de situação de risco. Isso daqui é o que a gente chama de permeabilização da via aérea, né? A gente faz a elevação da cabeça e a elevação da mandíbula do paciente para liberar a via aérea do paciente, ou seja, para facilitar a respiração desse paciente, certo? Através da hiperextensão da cabeça e da elevação do queixo. Se for necessário, a gente pode utilizar a cânula orofaríngea, que eu também já demonstrei para vocês lá na parada cardiorrespiratória, na aula, e aspirar a qualquer secreção que tiver ali obstruindo essa via aérea e também retirar as próteses dentárias se necessário. Ou seja, a gente tem que deixar essa via aérea pérvia, a gente tem que tirar da via aérea tudo que está obstruindo a via aérea desse paciente. Seja secreção, seja sangue, seja dentadura, seja enfim. Retirar e manter uma via aérea pérvia, com o uso muitas vezes da cânula orofaríngea então, né? Seguindo, a gente vai avaliar a ventilação desse paciente, ou seja, se ele responde a via aérea dele tá pérvia, a gente precisa avaliar o padrão ventilatório desse paciente, ou seja, se ele tá respirando bem, se ele tá oxigenando bem. A partir daí, a gente também tem que avaliar a simetria torácica, ou seja, se o tórax dele expande em conjunto, ou se só um lado está expandindo e o outro não está expandindo, isso significa que esse paciente pode ter uma lesão pulmonar, pode ter uma fratura, múltiplas fraturas, geralmente de arcos costais. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com o padrão respiratório desse paciente, por que existe uma assimetria, se for o caso, ou se esse tórax está simétrico, ou seja, os dois lados estão iguais. A gente também tem que avaliar a frequência respiratória desse paciente. Se esse paciente está fazendo uma taquipneia, uma bradipneia, ou ele está eupneico, ou seja, se ele está respirando muito rápido, muito lento ou está normal. A partir desses 3 pontos do padrão ventilatório desse paciente, da simetria e da frequência respiratória, a gente vai decidir se a gente faz administração de oxigênio suplementar ou não, como a gente viu na aula anterior. Se o paciente não está com um bom padrão ventilatório, se ele está saturando menos que 90%, 94%, muitas vezes, já é importante a gente iniciar uma oferta de oxigênio, né? Se ele está muito dessaturado, a gente tem as opções, como a gente viu na aula de oxigenoterapia, que a gente pode ofertar através do catéter nasal, através da máscara não reinalante, ou a gente pode optar por ofertar oxigênio em alto fluxo para o nosso paciente, se ele tiver com uma dispneia, com uma falta de oxigenação sanguínea muito grave, a gente pode ofertar através da máscara de Venturi ou do AMBU, que é o dispositivo bolsa válvula máscara, né? Então, a partir dessa avaliação, a gente vai escolher como que a gente vai fazer essa administração de O2, de oxigênio suplementar ao paciente, certo? Quarto passo da nossa avaliação primária ao paciente com agravo clínico, pessoal, é a avaliação do estado circulatório desse paciente, né? O que é o estado circulatório? Como que está o sistema cardiovascular, o coração e a circulação, né?
Então, nesse ponto, a gente vai avaliar se existe a presença de algum tipo de hemorragia externa de natureza não traumática. O que é natureza não traumática? Esse paciente pode ter apenas se cortado, né, feito uma lesão, se cortou sem querer, ou esbarrou em uma ponta de vidro e acabou fazendo uma lesão arterial, estava passando por baixo de um telhado de vidro ou por baixo embaixo de uma parede que tinha um espelho, esse espelho caiu e um fragmento feriu diretamente esse paciente numa artéria, fez um corte profundo, enfim, isso são lesões não traumáticas. Então, nesse momento a gente vai avaliar se existe a presença de alguma hemorragia, porque tão importante quanto manter a via aérea pérvia desse paciente e perceber se ele não está numa parada respiratória ou parada cardiorrespiratória, é a gente perceber se o paciente não tem uma hemorragia, né? Geralmente as hemorragias que são não traumáticas, elas tendem a ser um pouco mais leves, mas elas também podem ofertar bastante risco à vida, né? Então, na avaliação do estado circulatório, a gente também vai verificar os pulsos periféricos e centrais, né? O pulso central carotídeo, periférico radial, por exemplo. E a gente vai avaliar a frequência, ou seja, como que está batendo o coração desse paciente através do pulso periférico ou pulso central. A gente vai avaliar o ritmo, ou seja, se ele está batendo, se esse coração está tendo a sua frequência num ritmo normal ou se ele está arrítmico, por exemplo, agora ele bate devagar, daqui a pouco ele acelera, daqui a pouco ele volta a bater normalmente, tá? A amplitude e a simetria também, ou seja, se esse pulso está cheio, é um pulso cheio, quer dizer que tem uma carga circulante boa, ou se ele é um pulso fino, fraco, quer dizer que esse paciente pode ter uma hemorragia em algum lugar do corpo, pode ser até mesmo uma hemorragia interna, uma hemorragia digestiva, um exemplo, né, que a gente já falou sobre isso. A gente também vai avaliar o tempo de preenchimento capilar. Como que a gente vai fazer? A gente vai ver como que está o padrão circulatório desse paciente, fazendo o preenchimento capilar, quando a gente aperta e em quanto tempo esse preenchimento ocorre. Apertei o dedo, olha, já teve preenchimento capilar rapidinho, em menos de 2 segundos, então o meu preenchimento capilar tá bom, então o meu padrão circulatório tá ótimo, quer dizer que não tem nada, a grosso modo falando, afligindo ou interferindo na minha circulação, tá? Nesse momento a gente também avalia a coloração da pele e a temperatura dessa pele desse paciente. Se essa é uma pele que esse paciente que está hipocorado, pode ser que ele teve um desmaio, pode ser que é um paciente que está tendo novamente uma hemorragia, né? Se a pele está muito fria e pegajosa, sudoreica, pode ser que o paciente esteja entrando em estado de choque, que a gente também viu nas aulas anteriores a respeito das hemorragias, né? Dos estados de choque. E na presença de sangramento ativo, a gente vai fazer a contenção dessa hemorragia da forma que a gente viu na aula de sangramentos e hemorragias, né? Então, a gente vai primeiro estabilizar esse ponto aí, se tiver um sangramento ativo, para daí a gente seguir para o próximo passo, né? O próximo passo, porém não menos importante, é a avaliação do estado neurológico desse paciente, ou seja, se nada afetou a parte neurológica desse paciente, porque esse paciente pode ter tido, avaliando ali o padrão circulatório, a gente vai detectar se esse paciente pode ter tido ou não um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Agora, avaliando o estado neurológico, a gente pode perceber, mas o paciente teve uma crise convulsiva e nós chegamos lá, ele está em fase pós-ictal. Ele pode ter tido um AVC, um acidente vascular cerebral, e está comprometendo o estado neurológico desse paciente, né? A avaliação do estado neurológico sempre vou fazer através da escala de coma de Glasgow, muito importante, vocês precisam saber. E também através da avaliação pupilar, né? A gente vai avaliar o que na pupila do paciente? A pupila é a parte preta, a menina do olho do paciente, né? A gente vai avaliar a reação à luz e também a simetria, né? Então, a gente vai avaliar se essa pupila reage ou não à luz. O que é reação à luz? A gente tem uma lanterna pupilar,
onde a gente foca diretamente na pupila do paciente essa luz e automaticamente essa pupila tem que se contrair, tá? Ambas as pupilas devem se contrair na mesma proporção quando a gente focar a luz. Se isso não ocorrer, quer dizer que essas pupilas estão anisocóricas, ou seja, elas estão com uma reação pupilar diferente da outra, tá? Também a gente vai avaliar a simetria da pupila, ou seja, apenas abrindo, fazendo uma abertura ocular desse paciente e olhando diretamente nas pupilas, a gente vai observar, conforme diz na imagem ali, os seguintes sinais. Eu vou até ampliar para que vocês consigam observar. Se as pupilas estão isocóricas, ou seja, elas estão num tamanho normal, como mostra a imagem aqui para vocês, quer dizer que elas são simetricamente iguais, ou seja, elas estão do mesmo tamanho e elas reagem à luz. Isso significa o que? O diagnóstico provável, que é uma pupila normal, uma condição normal do paciente, né? Já se as pupilas se encontram semióticas, o que é mióticas? Bem contraídas, né? Ambas as pupilas, para o paciente apresentar uma miose bilateral, elas precisam as duas pupilas estar contraídas. Quer dizer que essas pupilas estão contraídas e elas não reagem à luz. Quando a gente focar, elas não vão se contrair mais, porque não tem mais o que contrair, primeiramente, né? Então, significa um diagnóstico provável, né? Existem ainda mais diagnósticos em relação às pupilas mióticas. Uma provável lesão de sistema nervoso central ou abuso de drogas, né? O uso abusivo de drogas que gerou uma toxina aí no organismo desse paciente. Então, uma lesão no sistema nervoso central. Quando as pupilas estão anisocóricas, como eu falei anteriormente, ou seja, uma está contraída e a outra está dilatada, quer dizer que elas estão assimétricas, ou seja, elas estão desiguais, né? Isso significa que esse paciente pode ter tido um acidente vascular cerebral, ou um TCE muito grave, tá? Geralmente, esse tipo de reação pupilar para a TCE a gente vai encontrar em acidente de trânsito, em acidente de moto, queda de altura. E quando elas estão midriáticas, ou seja, dilatadas, se elas reagirem à luz, pode ser que seja apenas num ambiente escuro, né? Quando a gente vai num ambiente escuro, a nossa pupila tende a ficar dilatada. Porém, se elas não reagirem à luz, quer dizer que esse paciente teve uma hipóxia ou uma anóxia severa, ou seja, a concentração de oxigenação a nível cerebral ficou extremamente diminuída. O paciente pode estar em estado de choque hipovolêmico, por exemplo, né? Quando ele perdeu muito sangue devido a uma hemorragia. Pode ter tido uma parada cardiorrespiratória já há alguns minutos. Hemorragias e que automaticamente vão levar esse paciente ao choque e também um TCE muito grave. Geralmente, quando a pupila está midriática, pessoal, é sugestivo de morte encefálica, tá? Pupilas midriáticas, superdilatadas, que não reagem à luz, não tem reação, não tem fotorreação, ou seja, não reagem à luz, significa que esse paciente já tem uma lesão bastante severa a nível cerebral e que ele pode ter tido já uma morte encefálica, uma morte cerebral, tá? Então, é isso que vocês vão avaliar a pupila do paciente. E a escala de coma de Glasgow, ela vai nos dizer qual o estado neurológico que esse paciente se encontra. O que a gente vai avaliar na escala de coma de Glasgow? A abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. O total, o máximo que esse paciente pode pontuar é 15 pontos, tá? No trauma, se vocês forem trabalhar bombeiro, SAMU, ou qualquer ambulância de emergência, digamos assim, por exemplo, essas
ambulâncias que fazem intervenção em BRs privatizadas, por exemplo, né, em rodovias privatizadas, a gente utiliza muito a escala de Coma de Glasgow. E no ambiente hospitalar, no pronto-socorro, por exemplo, enfim, a gente utiliza muito a escala de Coma de Glasgow, então vocês precisam saber a escala de Coma de Glasgow, tá? A escala antiga, a pontuação mínima que o paciente poderia ter era 3 pontos, que significava que esse paciente estava em coma. E a pontuação máxima era 15, que significa um paciente assim como nós, lúcido, orientado, com estado neurológico excelente, tá? Então, como que a gente faz a pontuação e a avaliação da escala de Coma de Glasgow? Através da abertura ocular. A abertura ocular total são 4 pontos, ou seja, se a abertura ocular é espontânea, se eu abro os meus olhos espontaneamente, eu pontuo 4 pontos. Se o paciente só abre quando eu chamo ele, seu João abre os olhos, aí ele abre os olhos, ele pontua apenas 3 pontos. Se o seu João só abre os olhos, só faz a abertura ocular quando eu estimulo a dor nesse paciente, ele ganha só 2 pontos. Ou se mesmo fazendo estímulo da dor nesse paciente, chamando, ele não abre os olhos, ele ganha 1 ponto só. A resposta verbal. Como é que a gente avalia a resposta verbal do paciente? Se ele está lúcido, orientado, comunicativo, ele vai ganhar 5 pontos. Se ele está confuso, desorientado, ele vai ganhar 4 pontos. Se ele emite palavras inapropriadas, palavras desconexas, ele vai ganhar apenas 3 pontos. Se ele emite palavras incompreensíveis ou apenas sons, tipo gemido, mesmo estimulando a dor nesse paciente, ele ganha só 2 pontos. E se mesmo chamando, estimulando a dor, ele não fala absolutamente nada, ele ganha 1 ponto só. A resposta motora, ou seja, se o seu João obedece o comando, o seu João ergue a perna, né? Significa que ele vai pontuar 6 pontos. Agora, se eu falo, seu João ergue a perna, ele não ergue. Mas se eu apertar lá na perna dele, ele vai localizar que lá tá doendo, ele ganha 5 pontos. Agora, se ele apresentar uma flexão anormal, esse paciente apresenta apenas 4 pontos. Se ele apresenta uma flexão normal, se ele movimenta, ele vai ganhar 4 pontos. Se ele apresenta uma flexão anormal, ele ganha 3 pontos, 2 pontos para extensão anormal. E se ele não apresenta nenhuma resposta motora, mesmo eu estimulando a dor, ele vai ganhar só 1 ponto. A flexão anormal e a extensão anormal, pessoal, são movimentos de decorticação e descerebração que a gente chama, tá? Significam que esse paciente pode ter uma lesão neurológica extremamente grave, a nível de bulbo, que é o que comanda as funções principais, tá? A partir desses 3 pontos chaves aqui, desses 3 parâmetros e da resposta que esse paciente nos dá quando é estimulado, a gente vai fazer a pontuação desse paciente, tá? Por exemplo, esse paciente pontuou 10 pontos, não pontuou 15, pontuou 10 pontos. A partir da atualização de 2018, a gente precisa fazer a avaliação pupilar desse paciente junto com a escala de Coma de Glasgow. Antes de 2018, a gente fazia ela separada. Paciente com Glasgow 3 com pupilas midriáticas não fotorreativas. Hoje, a gente utiliza a escala de Coma de Glasgow atualizada, que já dá a pontuação com a reação pupilar, certo? Então, depois da gente fazer a escala de Coma de Glasgow e pontuar o paciente, ou seja, um paciente que pontuou 10 pontos, a gente ainda vai avaliar a reação da pupila à luz. E aí, a partir da pontuação da pupila do paciente, a gente vai diminuir 2 ou nenhum ponto dessa avaliação. Por exemplo, se o paciente não apresentar nenhuma reação à luz, nenhuma das pupilas reagir à luz, a gente vai descontar 2 pontos
da pontuação do Glasgow desse paciente. Se a reação pupilar à luz for parcial, ou seja, apenas uma das pupilas reagir, a gente vai descontar 1 ponto da escala da pontuação do Glasgow desse paciente. Agora, se as duas pupilas reagirem ao estímulo da luz, a gente não desconta nenhum ponto, porque quer dizer que a reação pupilar desse paciente está completa, tá? Entenderam? Então, se, por exemplo, através da abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora, esse nosso paciente pontuar 10 pontos na escala de coma de Glasgow e nenhuma das pupilas dele reagir à luz, a gente vai descontar mais 2 pontos do Glasgow. Esse paciente vai ficar com um Glasgow de 8, certo? Se esse paciente reagir apenas uma das pupilas e o Glasgow dele deu 10, a gente vai descontar mais 1 ponto, tá aqui, mais 1 ponto, totalizando então 9 pontos na escala de coma de Glasgow, tá? Então, pela escala de coma de Glasgow, que a gente fala o ECG, que é a escala de coma de Glasgow, P, com a avaliação pupilar, esse paciente pode pontuar de 1 ponto até 15, porque se aqui esse paciente apresentar nenhuma abertura ocular, nenhuma resposta verbal e nenhuma resposta motora, ele está com Glasgow de 3. Paciente que está em coma. E a partir daí, se eu avaliar a pupila desse paciente e nenhuma das pupilas reagir à luz, eu vou descontar mais 2 pontos. Então, esse paciente vai ficar com 1 ponto com a avaliação pupilar. Então, esse paciente tem uma escala de coma de Glasgow com pontuação de 1, tá? Um paciente que está em coma e sem reação pupilar. A gente pode quase dizer que é um paciente que já está com morte encefálica, né? Mas a gente não pode fazer esse diagnóstico, porque é um diagnóstico médico, e a gente só consegue fazer com a avaliação neurológica através de exames de imagem e eletroencefalograma. Entenderam, pessoal? É importante quando a gente for passar um paciente, que a gente fala, olha, escala de coma de Glasgow está com 3 pontos, mas com reação pupilar ele soma apenas 1. Então, é importante a gente falar para aquele nosso colega que a gente está passando, se ele está apresentando escala de coma de Glasgow 3 com ou sem avaliação pupilar, né? Porque muitos ainda utilizam o padrão antigo da escala de coma de Glasgow, que não conta a avaliação pupilar junto. Mas a escala de coma de Glasgow atualizada, ela precisa, a escala de coma de Glasgow P, ela faz a avaliação pupilar e soma junto, certo? Isso daí que eu passei até agora para vocês, vocês vão fazer a avaliação primária sempre no paciente com agravo clínico, ou seja, em qualquer situação clínica vocês vão fazer dessa forma, tá? E a gente também tem a avaliação secundária, né? Então, em toda avaliação, em toda abordagem de um paciente com agravo clínico, ou seja, com uma condição clínica, após realizar a avaliação primária e fazer as determinadas intervenções para estabilizar aquele paciente naquele momento, a gente vai fazer a avaliação secundária. A avaliação secundária, a primeira coisa que a gente vai fazer é a entrevista ao paciente, utilizando o SAMPLA, tá? Essa avaliação pode ser com o paciente, se ele estiver orientado, senão a gente vai pedir para os familiares ou para terceiros que estavam ali no local e presenciaram o incidente, tá? Então, primeiramente, a gente vai avaliar o nome e a idade do paciente e a queixa principal, né? Ou seja, por que a gente foi chamado, o que esse paciente está referindo. E aí a gente vai utilizar o SAMPLA. O S é do quê? Verificar os sinais vitais desse paciente. Então, os sinais vitais não fazem parte da avaliação primária, sim da avaliação secundária do paciente, onde a gente vai verificar a respiração, o pulso, a pressão arterial e a temperatura desse paciente através da pele, né? Então, tudo isso agora a gente vai verificar com o uso do oxímetro, né? Com o uso do esfigmomanômetro para verificar a pressão e do termômetro para verificar a temperatura. O A
de histórico de alergias, sempre a gente vai verificar se esse paciente tem alergia a alguma coisa, seja alimento ou medicamento. O M de medicações em uso ou tratamento em andamento, ou seja, esse paciente usa algum tipo de medicação, é importante que a gente saiba, porque lá no hospital a gente vai precisar passar para o médico se esse paciente faz ou não uso de alguma medicação, né? O P de passado médico, ou seja, algum problema de saúde, alguma doença prévia que esse paciente tenha, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, HIV, enfim, qualquer tipo de problema de saúde que esse paciente tenha. L de ingestão de líquidos, é importante que a gente saiba quando que esse paciente se alimentou ou bebeu alguma coisa, se ele bebeu álcool, se ele fez uso de algum alimento fora do comum que talvez possa estar desencadeando o quadro clínico desse paciente. E o A de ambiente do evento, então a gente vai avaliar onde que essa situação aconteceu. Por exemplo, somos solicitados lá para atender um masculino caído em via pública, né? Então a gente vai avaliar qual foi o ambiente, o que pode ter ocasionado esse incidente, tá? Faz parte também da avaliação secundária instalar a oximetria de pulso, né? Para a gente conseguir verificar a saturação desse paciente e também a mensuração da glicemia, ou seja, porque esse paciente pode estar totalmente descompensado por apresentar uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Hipoglicemia, pessoal, é bem pacientes diabéticos que fazem uso principalmente de insulina. É bem comum fazer hipoglicemia e eles descompensam mesmo, ficando confusos, orientados, rebaixa completamente o Glasgow desse paciente. Pode inclusive entrar em coma hipoglicêmico se a gente não intervir e não fazer glicose endovenosa nesse paciente, tá? Então é bastante importante essa parte aqui de mensurar a glicemia capilar, é muito importante. E após verificar os sinais vitais e fazer a entrevista, né, através do SAMPLA, a gente vai realizar o exame físico no paciente, né? A gente vai fazer uma avaliação céfalo-caudal no nosso paciente, né, da cabeça aos pés. Primeiro a gente vai avaliar, então, a cabeça e a face, né, palpando, sempre palpando e olhando para ver se a gente não acha alguma deformidade, algum sangramento, né? Quando a gente faz isso daqui, a gente pode perceber nas nossas luvas depois, alguma deformidade na calota craniana, no rosto, algum sangramento. E a gente sempre vai observando também a coloração da pele. No pescoço, da mesma forma, a gente faz a avaliação antero-posterior, na frente e atrás. Aproveita já para palpar o pulso central, dá uma olhada na turgência das jugulares, né? Para ver se esse paciente não está com a jugular muito dilatada. Também faz a avaliação de todo o tórax do paciente, né? Principalmente avaliando e olhando se esse paciente não está utilizando musculatura acessória na respiração, ou seja, um paciente que está com insuficiência respiratória. Também palpa e avalia, procurando a presença de alguma deformidade, algum abaulamento, né? Sugestivo a alguma fratura, por exemplo, ou algum sangramento. Da mesma forma, o abdômen a gente vai palpar e vai avaliar a presença de dor e distensão abdominal. Depois a gente vai avaliar os membros superiores, né? Avaliar a força de preensão que esse paciente tem, a força motora, a simetria dos lados, né? Principalmente em casos de AVC, a gente vai pedir para o paciente esticar os braços para ver se ele não está com força maior em um dos lados, que pode ser sugestivo a um AVC, por exemplo. Vai avaliar a perfusão periférica, o toque da temperatura, né? Se está quente, fria, pegajosa, sudoreica. Avaliar qualquer deformidade, né? Alguma lesão, algum corte. Da mesma forma, a gente vai fazer isso nos membros inferiores do paciente também. E depois,
a gente vai fazer isso no dorso do paciente, tá? Avaliar e palpar toda a coluna desse paciente, né? E o dorso ali na região das costas à procura de alguma deformidade, tá? Porém, a avaliação cefalocaudal tem que ser nessa sequência, o exame físico do paciente, tá? Tem que ser nessa sequência que eu acabei de falar. E após terminar essa avaliação secundária, a gente vai fazer essa reavaliação constante, né? Até a gente chegar com o paciente no hospital, porque o paciente pode descompensar, né? Então a gente faz toda a avaliação primária, parte para a secundária e vai encaminhando esse paciente para o hospital e vai sempre reavaliando e monitorando esse paciente para que nada descompense, principalmente os sinais vitais, tá? E se acaso descompensar, a gente precisa estabilizar esse paciente naquele exato momento. Certo, pessoal? Deixo uma frase aqui para vocês. A enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio do mármore comparado ao tratar um corpo vivo? O templo do Espírito de Deus é uma das artes, poder-se ia dizer a mais bela das artes. Essa foi uma frase dita por Florence Nightingale, a nossa precursora na enfermagem, né? Enfermeira precursora na enfermagem, que lá na época da guerra iniciou a nossa tão maravilhosa profissão, tá? Então deixa essa reflexão aí para vocês, dizendo que cada dia mais vocês precisam se aperfeiçoar e estudar cada vez mais para que vocês consigam tratar uma vida, né? Para que vocês consigam salvar uma vida. Certo, pessoal? Era isso por hoje, então. Tenha um bom final de semana, uma boa semana. Até a aula que vem, respondo o questionário que está disponível para vocês, tá bom? Tchau, até a próxima aula.